Oi pessoal, estamos de volta hoje, aula 2 de cálculos químicos, né? Então, hoje na aula 2 nós vamos estudar a massa molecular, que é a massa de uma molécula, e também o conceito de mol, o famoso conceito de mol, também chamado de número de Avogadro ou constante de Avogadro. Então, eu quero ver toda a animação aí do outro lado, aprendendo, porque isso é fácil, é simples, é só você prestar atenção e vamos juntos que vai dar tudo certo. Vamos começar conversando o que é uma molécula. O termo molécula significa dois ou mais átomos unidos por ligação covalente. Então, se eu tenho dois ou mais átomos unidos por ligação covalente, eu tenho uma molécula. E é interessante você observar que na tabela, conforme a aula passada, nós temos massa dos átomos. Então eu posso olhar na tabela a massa do carbono, a massa do hidrogênio, do oxigênio, conforme a aula passada nós conversamos, que é resultado de uma média, né, dos isótopos estáveis desse elemento, e essas massas foram determinadas usando o padrão carbono 12. Mas se eu tiver uma molécula, pode ser a molécula mais simples que for. A água, por exemplo, muito simples. Não tem a massa da água na tabela periódica. Então, quando eu tenho molécula, eu que tenho que saber fazer a massa molecular. E isso é um ponto muito importante da química. Se você não aprender isso direitinho, isso trava muitos outros conteúdos, conceitos que vêm pela frente. Então, o primeiro ponto da aula de hoje: massa molecular, eu tenho que calcular, a menos que já venha pronta na questão, né? Mas se não estiver, eu tenho que calcular essa massa molecular, certo? E como é que eu vou calcular essa massa molecular? Eu vou usar os dados da tabela periódica, certo? Então, eu vou, certo, usar que a massa do carbono é 12, do H é 1, do O é 16, o N é 14. E onde que eu vou buscar essas informações, Carlinha? Tabela periódica. Mas vamos aprender agora, lá no quadro, como fazer a massa de uma molécula. No nosso primeiro exemplo, temos C12, H22, O11, que é a sacarose. E nosso segundo exemplo, nós temos CO, NH2, que é a ureia. Então, vamos juntos? Como é que você vai fazer? A massa do carbono é 12 e aqui nós temos 12 carbonos. Então você vai fazer 12 vezes 12, certo? Entre um elemento e outro você vai colocar mais. Então 12 carbonos e cada carbono na tabela pesa 12. Lembrando que não é sua obrigação saber que o carbono pesa 12, tabela periódica, eu já coloquei os dados aqui. Mais 22 vezes 1. Cadê por que 22 vezes 1? São 22 hidrogênios e na tabela cada um deles pesa 1, em média, que é a média dos isótopos. Mais 11 vezes 16. Você vai respeitar a matemática, então primeiro você vai multiplicar e depois somar. Então, MM, massa de uma molécula, vai sair em U ou MA, conforme a aula passada. Unidade de massa atômica, UMA. Aqui tem um parêntese, e assim como na matemática, o número de fora multiplica todo mundo que está dentro. Então, muitos alunos até preferem tirar antes o parêntese. Eu acho bom. CO, onde não tem nada é 1, então um C e um O, sempre onde não tiver nada é 1. 2 vezes 1zinho que está aqui, 2 N's, e 2 vezes 2, 4 hidrogênios. A massa dessa molécula vai ser 1 vezes 12. Ah, Maria, mas 1 vezes 12 eu preciso colocar. Realmente, 1 vezes 12 a gente sabe que é 12. Mas para você não esquecer quando não for 1, é melhor colocar sempre. 1 vezes 16, porque o oxigênio pesa 16. 2 vezes 14 e 4 vezes 1. Sempre entre um elemento e outro, mais. Primeiro você multiplica e depois você soma. MM, massa da molécula, 60U ou UMA. Você pode usar só o U.
Isso quer dizer que a molécula de ureia pesa 1/12 do carbono de massa 12, certo? Então, são 60 1/12. Se fosse um bolo, 60 fatias. 60 1/12 do carbono 12. O conceito de mol é um conceito relativamente simples. O conceito de mol, que é também chamado de número de Avogadro, constante de Avogadro, é um número. Mol é um número. E é um conceito muito próximo de dúzia, que vocês sabem bem. Uma dúzia são 12 unidades. Um mol são 6 vezes 10 a 23 unidades. E existe um mol de muitas coisas, sabe? Assim como existe uma dúzia de muitas coisas, eu posso comprar uma dúzia de ovos, uma dúzia de tomate, uma dúzia de goiaba, uma dúzia de maçãs. Eu posso ter um mol de muitas coisas, mas o mol sempre será 6 vezes 10 a 23. Se você pegar exercícios de aulas antigas, pode ser que apareça 6,02 vezes 10 a 23. Esse número foi aproximado já há alguns anos, certo? Então, eu posso ter uma dúzia de goiaba, uma dúzia de maçãs, uma dúzia de kiwi, uma dúzia são de muitas coisas. E o mol também. Eu posso ter um mol de moléculas, que serão 6 vezes 10 a 23 moléculas. Eu posso ter um mol de átomos, que serão 6 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de elétrons, 6 vezes 10 a 23 elétrons. Assim como no conceito de dúzia, existe meio mol, porque existe meia dúzia, existem 2 mols, 3 mols, 4 mols. Quanto seria meio mol, Carlinha? Metade desse número é 3 vezes 10 a 23. Eu não vou dividir o expoente porque são número de casas que eu vou andar. Eu só divido